Começando o nosso projeto de legislação ambiental para todos, e aproveitando também o meu trabalho como advogada, eu resolvi trazer para a sala de aula a dúvida que foi formulada pela aluna Juliana Fernandes durante a semana, porque é a dúvida de muitas pessoas e eu acho que era importante explicar para todos tudo o que já aconteceu sobre o PLC 174 de 2020. O que é, o que já foi feito para contê-lo. Então, eu sou Verônica Beck, como muitos já conhecem, sou advogada especializada em direito ambiental, direito urbanístico, também professora do projeto Legislação Ambiental para Todos e como representante da Associação de Moradores de São Conrado, Jardim Botânico e da Freguesia, eu faço parte do Fórum de Planejamento Urbano, que é um fórum que reúne todas as associações de moradores e organizações civis preocupadas com o futuro na nossa cidade, né? E a gente começou a se reunir nesse fórum justamente com o objetivo de unir forças e organizar ações contra os desatinos políticos cada vez mais frequentes, tanto no município como no estado do Rio de Janeiro. E justamente, recentemente, no município do Rio de Janeiro, com o objetivo da prefeitura arrecadar verba para pagar o salário dos funcionários e viabilizar recursos para enfrentamento do Covid 2019, a SMU, que é a Secretaria Municipal de Urbanismo, recebeu uma encomenda para redigir o projeto de lei complementar 174 de 2020, que é apelidado de a Lei dos Puxadinhos. Esse PLC 174 de 2020 foi apresentado pela SMU, a Câmara dos Vereadores, sem ter passado previamente pelo Compur. Então, não teve uma audiência pública no âmbito da Prefeitura, no Conselho Municipal de Urbanismo. E esse projeto de lei complementar, de uma forma bem reduzida, bem resumida, ele visa legalizar o que até então era ilegal, mediante pagamento. Ou seja, eu construí 4 andares num lugar onde só podia 3. Mas agora com esse projeto de lei complementar, se você pagar para a prefeitura, você vai conseguir regularizar o seu 4º andar. Tem até gente brincando hoje em dia que eu morava no último andar, daqui a pouco eu não vou morar mais, porque vai ser legalizado. Então, por causa disso, esse projeto de lei tem sido muito criticado. Ele está permitindo que sejam legalizadas construções que estão indo de encontro às leis existentes, ao plano diretor da cidade, à lei orgânica do município. Lei orgânica, para quem não sabe, é como se fosse a Constituição do município do Rio de Janeiro. Está indo de encontro também aos PEUs, que é os planos de que, por mais que esse projeto de lei complementar preveja uma regularização provisória do que até então era ilegal, aquilo ali vai ficar para sempre. O 4º andar que eu construí, onde só podiam 3, vai continuar valendo, mesmo depois do período de competência do projeto de lei complementar 174. Então, assim, está se criando cicatrizes na nossa cidade. Só que um projeto de lei complementar, ele precisa passar por um processo de aprovação na Câmara Legislativa. Precisa passar por 2 turnos de aprovação, para depois ser sancionado pelo prefeito e depois publicar no Diário Oficial a lei, propriamente dita. Então, a gente, bastante preocupado com isso, o Fórum de Planejamento Urbano se uniu, a gente conseguiu que, em 24 de junho de 2020, 11 vereadores impetrassem um mandado de segurança contra o projeto de lei complementar 174 de 2020. Eles impetraram esse mandado de segurança justamente porque o processo, a tramitação do projeto de lei complementar no âmbito interno da Câmara dos Vereadores estava violando, inclusive, o regimento interno.
entre outras irregularidades. E eu acho importante destacar o nome desses vereadores que estão na Câmara Legislativa e impetraram esse mandado de segurança, porque demonstra que são vereadores preocupados com o futuro da nossa cidade. E foram eles, Tarcísio Mota, Fernando William, Tereza Berger, Leonel Brizola, Renato Cinco, Paulo Pinheiro, Marcos Paulo, João Batista, Luciana Novaes, Remon, Rosa Maria Fernandes. Esses foram os vereadores que, em 24 de junho de 2020, impetraram o mandado de segurança, tentando suspender a tramitação do projeto de lei complementar 174 de 2020. O projeto de lei complementar 174 de 2020 sofreu a primeira votação no dia 14 de julho de 2020. Como já disse, um projeto de lei complementar precisa de 2 votações em dias diferentes na Câmara Legislativa para ser definitivamente considerado aprovado. E aí, logo após a primeira votação, o Ministério Público, através das promotorias de urbanismo e do GAEMA, ajuizou uma ação civil pública contra o projeto de lei complementar 174 de 2020. A tutela de urgência solicitada por essa ação civil pública, que a gente chama de ACP, a tutela de urgência foi concedida pelo excelentíssimo juiz André Pinto, da 16ª Vara de Fazenda Pública. Só que, obviamente, o município recorreu dessa decisão, a PGM, os procuradores de município da Câmara de Vereadores também recorreram, e o excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Cláudio de Mello Tavares, em 24 de julho de 2020, ele revogou essa tutela de urgência que tinha sido concedida através da ação civil pública do Ministério Público. Revogou, destacando que o Ministério Público não tinha legitimidade para ajuizar uma ação civil pública enquanto era um projeto de lei e não havia, de fato, uma lei a ser questionada. Esse foi um dos principais argumentos de competência indicados na fundamentação. Existe realmente isso. Antes da gente criticar, eu escutei alguém fazendo um comentário de crítica à decisão do desembargador. É importante que a gente saiba que realmente a legislação prevê quem tem competência para fazer o quê. Então, tudo tem que ser analisado de acordo com a lei em vigor. Ok. Mas o Ministério Público ponderou que é um projeto de lei complementar que realmente, uma vez aprovado, pode trazer consequências que talvez a gente não consiga depois reverter. Então, é muito grave o que esse projeto de lei complementar propõe para uma cidade até então organizada, né? Então, e aí, como foi revogada essa tutela de urgência, anteriormente concedida pelo juiz André Pinto, a Câmara dos Vereadores pôde retomar o processo legislativo da lei complementar, do projeto de lei complementar 174. E aí, em 28 de julho de 2020, a Câmara dos Vereadores, a Câmara Legislativa do nosso município do Rio de Janeiro, aprovou o projeto de lei complementar 174 de 2020, com diversas emendas. E foi interessante, gente, que numa dessas emendas, que assim, passou assim no apagar das luzes durante a votação, foi incluído, do nada, assim, no projeto de lei complementar 174 de 2020, o artigo 26, no qual a prefeitura autoriza a construção no Buraco do Lume. Vocês conhecem o Buraco do Lume, no centro da cidade? É uma praça extremamente arborizada, onde temos a Nilo Peçanha, a Rio Branco, a Rua São José e os fundos do edifício garagem. Simplesmente, o que esse artigo 26 tem a ver com o Covid, com arrecadação de dinheiro para pagar funcionários da prefeitura? Assim, aí a gente vê
o real objetivo, né, desse projeto de lei complementar 174 de 2020. Então, assim, sequer esse artigo 26 foi levado, foi mostrado as supostas audiências públicas que a Câmara Legislativa se propôs a fazer no ambiente virtual. Então, assim, realmente uma surpresa atrás da outra. E em relação aos vereadores e a essa votação do projeto de lei complementar no dia 28 de julho, que foi a segunda votação, é importante destacar para vocês que 28 vereadores aprovaram sim, votaram sim a PLC 174 de 2020 e 19 vereadores votaram não. Ou seja, temos um número de vereadores que merecem os nossos aplausos. E esse tipo de análise de projetos de lei complementar como esses, a gente tem que tomar como dever de casa para avaliar bem o nosso voto nas próximas eleições. Porque é muito comum, para votar em vereador, as pessoas, né? Ah, o meu pai indicou a votar nessa pessoa aqui, o vizinho falou para eu votar. Gente, vamos fazer um voto consciente nas próximas eleições e prestem atenção nos vereadores que votaram não na Câmara dos Vereadores, que esses realmente são pessoas que estão pensando na nossa cidade, tá? E o que mais? Eu achei impressionante que, apesar disso tudo, algumas pessoas ainda estão veiculando o abaixo-assinado para convencer a Câmara dos Vereadores a não votar, a não aprovar o projeto de lei complementar 174 de 2020. Gente, essa fase já foi ultrapassada. Assim como o mandado de segurança também já foi impetrado pelos vereadores no momento oportuno, antes da primeira votação. O Ministério Público já ajuizou uma ação civil pública entre a primeira e a segunda votação. E agora vamos em frente, já temos ações judiciais que a gente pode dar um fôlego novo para a gente poder evitar que as consequências do projeto de lei complementar 174 de 2020 sejam catastróficas para a nossa cidade. Importante dizer para vocês o seguinte, vocês me permitem que eu fale o nome dos vereadores que votaram não ao projeto de lei complementar 174 de 2020? Tem que ouvir. Sim, permito. Por mim, sim. Então, os vereadores que votaram não ao projeto de lei complementar 174 de 2020 foram Átila Nunes, Babá, Carlos Caiado, César Maia, Marcos Paulo, Fernando William, Jones Moura, Leonel Brizola, Luciana Novaes, Luiz Carlos Ramos Filho, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Celso Luparelli, Ramon, Renato Cinco, Rosa Fernandes, Tarcísio Mota, Tereza Berger e Verônica Costa. Esses foram os vereadores que votaram contra ao PLC 174 de 2020 e, obviamente, a favor da nossa cidade, do bem-estar dos munícipes do Rio de Janeiro e de todos que aqui residem, né? Então, eu acho que é importante explicar isso de uma forma jurídica, com conhecimento legal, até que para depois vocês possam passar explicações para as pessoas de uma forma com mais conteúdo. Inclusive, eu vi que Juliana